Olá, vamos lá para mais um vídeo. Bom, o tema de hoje é por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Por que é tão difícil a nossa buscar intimidade? Por que é tão difícil ouvir a Deus? Esse caminho com Deus, por que é tão difícil, né? Por que muitas vezes tem pessoas que começam, para, tem gente que desiste, tem gente que começa, para, aí volta, para, né? Eu vou falar por mim, começando pela leitura diária. Eu comecei minha leitura diária anos atrás e eu tive muita dificuldade para manter a constância. Essa questão de todo dia ler, mas não somente ler. Ler, fazer o que se pede, né? Eu faço a leitura diária, o método do Monsenhor Jonas Abib, né, que ele pede para a gente tirar algumas coisas da Bíblia, enfim, não vou entrar em detalhes. Acho que eu já gravei um vídeo falando sobre esse método que eu uso. E eu tive muita dificuldade. Geralmente é assim, nos primeiros dias você faz, primeiras semanas você faz, e depois você já consegue, você vai desanimando. Eu tive dificuldade, muita dificuldade para manter a constância. Porque você sentar e ler a Bíblia um pouquinho, você até lê, sabe? Mas você manter aquela constância de fazer realmente o que se pede, daquele jeitinho, sabe? Eu tive dificuldade para isso. E a questão também de você tirar um tempo exclusivo para você sentar e falar com Deus, né? Ler a palavra de Deus, falar com Ele, conversar com Ele, fazer sua oração, seu momento. Né? E eu fiquei me perguntando, gente, por que é tão difícil isso, sabe? Por que é tão difícil a gente dar prioridade para Deus? Porque o que eu estava acostumada, né, é antes de dormir, né, ao acordar, ou indo trabalhar de manhã, eu já ia rezando meu terço, a gente vai conversando com Deus, assim, que eu ia sozinha, né? A gente vai conversando com Deus, enfim, a gente vai criando a nossa rotina, né, conforme o nosso dia a dia ali, vai criando nossa rotina. Depois que eu fiquei em casa, por mais que eu estivesse em casa, eu tive muita dificuldade para isso. E eu coloquei um horário, eu até já falei aqui também, que eu não durmo à tarde, depois do almoço, eu sempre tive dificuldade para dormir depois do almoço. Eu sei que tem gente que apaga, mas eu não faço isso. Então eu coloquei logo para depois do almoço, 2 horas da tarde. Eu faço o que eu tenho que fazer, eu sento, eu leio. Mas, gente, para chegar a esse ponto de sentar e fazer isso todo dia, isso eu tive muita dificuldade. Eu ficava me perguntando por que é tão difícil, sabe? A questão toda é nossa, né? Porque é a gente que não dá prioridade para Deus. Aí a culpa não é de ninguém, não, a culpa é nossa. A gente que não dá esse tempo para Ele, né? Uma vez que você não está acostumada, quando você começa, você tem meio que forçar mesmo, né? É o cérebro, né? Você tem que forçar, literalmente. Senta agora, né? Você mesmo, senta agora e agora é o seu momento com Deus. Que se você não fizer isso, se você ficar só nos planos, né? Os planos, colocar nos planos, não funciona, sabe? Eu tive muita dificuldade. Aí eu comecei a, né, ficar. Bom, vou ficar aqui, vou fazer esse tempinho com Deus, né? Esse tempo que eu preciso, e depois eu vou melhorando. Foi literalmente assim, gente. Então, assim, eu acho que forçar uma rotina muito louca, sabe? A 1 hora por dia, por mais que 1 hora, né, não seja tão grande assim, mas para quem não tem essa rotina, 1 hora é muita coisa. Então, eu vou falar por mim. Eu comecei aos poucos mesmo, sabe? Aos pouquinhos. Eu fui colocando pouco de tempo daquilo básico, eu fui aumentando, até falei que eu comecei com um caderno pequeno, eu preenchia pouquíssimas folhas, e aquilo foi aumentando, sabe? Aquilo foi aumentando, hoje em dia eu coloco até, hoje em dia eu faço minha leitura diária, né, do método direitinho, faço o que se pede direitinho,
faço o meu resumo do que eu entendi daquela passagem, né? E de manhã eu ainda leio o Salmo, sabe? Eu gosto de ler os Salmos, sabe? Salmos é tão bom, né, gente? Eu leio os Salmos de manhã. Eu coloquei isso, que foi eu que quis mesmo, né? Eu coloquei essa nova rotina pra mim, sabe? Parece que o meu dia ele fica melhor. Por mais que depois eu tenha que parar para ler mais um pouco, estudar, né? É diferente, estudar. Mas eu coloquei os salmos. Mas para colocar os salmos, eu tive que também ter essa um pouquinho da rotina para depois entrar com mais alguma coisa. E agora, além de eu fazer o estudo da leitura, eu coloco algo a mais, algo que aconteceu com a minha vida. É tipo um diário, sabe? É tipo um diário. Eu vou colocando algo a mais dentro daquele caderno mesmo. Mesmo caderno, eu não separei um caderno para cada coisa, sabe? Eu coloquei dentro daquele caderno mesmo, estou colocando coisas mais íntimas, sabe? Coisas que aconteceram, que Deus me tocou de alguma forma diferente, sabe? Que Deus falou comigo, porque às vezes a gente está numa situação e Deus te toca, né? Deus fala com você de uma forma diferente. Então, agora eu estou fazendo mais isso, sabe? Além da leitura, do estudo, de tudo que eu já estava fazendo, entrei com salmos. Por mais que vai ter um momento que eu vou ler os salmos, né? Os salmos eu ainda entrei com essa parte que é tipo um diário, sabe? Não é cartas para Deus, que eu sei que tem essa questão da cartas para Deus, né? Não é cartas para Deus, não. É tipo um diário mesmo do que aconteceu, de como eu me senti, como foi, mais ou menos isso. E você vai lembrando, nossa, antes era 15 minutos, 40, né? Tô dando um exemplo, né? 40 minutos você fica uma hora e meia, né? Então, assim, você se doa o quanto que você pode, né? O máximo que para Deus tem que ser o máximo, qual o máximo que você pode. Se você não está acostumado, comece com pouco, né? Mas a dificuldade mesmo é nossa, né? É nossa dificuldade, gente que tem essa dificuldade. Mas começando um pouquinho, se dedicando, às vezes você vai ter preguiça, mas faz assim mesmo, porque é para Deus. Deus não tem preguiça de cuidar da gente, Ele cuida da gente, sabe? Então, às vezes é um egoísmo muito grande que a gente tem de dar um tempinho para Deus, sabe? Ai, eu vou ficar ali 15 minutos, às vezes minha casa tá barulhenta, vai pro cantinho. Ou acorda mais cedo que todo mundo. Ah, mas eu dormi tarde, mas acorda cedo, sabe? Dá 15 minutinhos para Deus, faz um resumo pequenininho ali. Ai, eu não entendi. Antes de começar a ler, peço o Espírito Santo, sabedoria para você entender a palavra dele, mesmo que você não entenda, lê de novo. O Padre Jonas, a Bíblia ensina a gente a ler 3 vezes, sabe? Fazer a primeira leitura, depois marcar, sabe? Depois ler de novo, retirar do texto que está se pedindo, que você gostou, que mais te tocou, sabe? Às vezes o que falta na gente também é dedicação, é amor, é reconhecer a grandeza de Deus, sabe? Tem texto que eu leio, que eu tiro um versículo, eu fico repetindo aquele versículo o dia inteiro, sabe? O dia inteiro eu fico repetindo, repetindo, de tão forte que me tocou, de tanto que eu quero mostrar para Deus o quanto que Ele é grande na minha vida. Eu sou tão pequenininha, não sou nada, gente. Mas Ele é muita coisa, então a gente tem que demonstrar isso aos poucos no nosso dia a dia, nem que seja por uma simples detalhe. Ele faz tanto por nós, né? Então, comece com pouco, que depois você vai aumentando, vai alimentando aquilo, vai alimentando que vai crescer. Que aí vai ficar um momento enorme você com Deus. Tá bom? Grande beijo.